Se você puder pensar em inglês e parar com a sua mania de traduzir palavra por palavra, você vai se sentir bem mais confiante e vai ser de fato capaz de pensar em inglês, falar inglês daquela maneira que você tanto quer. Vamos ver como é que isso rola? Eu sou o Teacher Zé Alberto e vou te mostrar 7 maneiras inteligentes de você pensar em inglês. Pensar em inglês certamente é um desafio para algumas pessoas. E um dos possíveis motivos para isso é como a gente é ensinado desde cedo lá na escola. Porque o método é basicamente de traduzir. Você está sempre traduzindo um texto, às vezes você traduz palavra por palavra. E para melhorar isso, para tornar a nossa vida mais fácil, e sim, eu estou sendo sarcástico, nós temos a mania de traduzir palavra por palavra ao pé da letra. Ou seja, só piora. E mais um molinho especial, mais um toque, a gente traduz até mesmo as expressões, o que é o pior dos casos. Tudo bem que, no começo, verdade seja dita, traduzir ajuda. É verdade, ajuda um pouco. Ajuda a você galgar os seus primeiros passos, a você começar a engatinhar, que é literalmente o seu primeiro passo, né? O problema é quando essa ajuda, esse suporte, ele se transforma numa necessidade, transforma-se num vício. E para além das primeiras palavras, você se torna dependente para diálogos maiores, para conversas mais complexas. E isso é aí que mora o problema maior. E qual que é o resultado disso? Lá na frente, isso vai te atrapalhar para você chegar naquele ponto que você tanto quer, naquele ponto que você vai chamar de fluência, naquele ponto que você vai chamar de conversa fluida. Mas vamos lá, vamos ao primeiro passo. Torne seu ambiente em inglês. Faça do seu ambiente um ambiente em inglês. O primeiro passo que a gente pode dar é você se rodear, você se cercar de influências que te levem a pensar, que te levem a te conectar em inglês o tempo todo. Esse é o primeiro passo, mas ó, calma, respira. Se você pensou, ai, eu vou ter que ir para outro país, vou ter que fazer um intercâmbio, vou ter que fazer não sei o quê, e já começou a pensar assim, nossa, se eu ganhasse isso, se eu fizesse isso, talvez daqui a tantos anos eu consiga. Segura, respira, nada de contas mirabolantes. Nada de contas mirabolantes. É óbvio, é claro, é lógico, é razoável que ir a outro país, estar em outro país, ainda mais um país que tem o inglês como língua oficial, ajuda. É óbvio, mas isso é 1 mais 1 igual a 2. Agora, isso não quer dizer que seja estritamente necessário, que você só vai conseguir chegar onde você quer dessa maneira. Não, não é assim que funciona a coisa. Sabia que você consegue ter toda essa influência, ter todo esse desempenho com 10 minutos por dia de dentro da sua casa, de dentro do seu quarto, do seu espaço pessoal? Aliás, é isso que eu falo para meus alunos, né? Eu insisto muito nisso, de que você ter uma constância de 5, 10 minutos todos os dias treinando alguma habilidade do inglês é muito mais eficaz do que você ter alguns surtos, e eu falo por experiência própria que eu já tive esses surtos, de você falar assim, não, agora de você falar assim, a partir de agora eu vou estudar 3 horas todos os dias. Eu duvido que você passe do primeiro dia, sinceramente. Dependendo do seu nível, dependendo da sua força de vontade, vai, que você vá pro segundo dia. Mas terceiro dia você tá assim, ai, sem chance. Não sei, não consigo. Resumo da ópera. Você, se você puder criar o hábito, às vezes nem 5, vai, vamos apelar, 2 minutos. Gente, sinceramente, 2 minutos não se dá pra fazer muita coisa. Você vai começar, a hora que você perceber já passou 5, 10 minutos. A verdade é essa. Se você puder 5,
10 minutos do seu dia a dia tá maravilhoso, tá excelente. E o principal, você vai aumentando, você vai crescer no tempo, aos poucos. Chave aqui, hein? Aos poucos. E assim, faça isso, se possível, de uma maneira que seja muito interessante para sua cabeça de entender. A sua cabeça, ela tem que entender que isso é um momento de prazer. Ai, Zé, mas eu detesto inglês. Ai, Zé, mas eu detesto inglês. Pensa assim, vai na base do ódio. Pensa que não é igual uma academia que você vai ficar 30 minutos, meia hora. Você vai ficar 5 minutos ali. Pega algo, tenta deixar isso divertido, tenta deixar isso interessante de uma maneira que assim seja confortável para você. Porque se tornar uma coisa na sua cabeça que é um problema, que é um desconforto, inclusive nesse momento eu estou pensando em algumas coisas que eu tenho que fazer aqui, e que elas seriam desconfortos, e na verdade, para minha cabeça, elas vêm com uma barreira. Ou seja, eu já estou procrastinando. Vocês querem saber? Você quer saber de uma coisa? Para gravar esse vídeo aqui, eu procrastinei uma semana. Era para esse vídeo ter gravado semana passada, inclusive. Procrastinei. Logo, nesse momento aqui, eu tô matutando ao mesmo tempo. Como eu vou tornar isso mais leve na minha semana? Como que eu vou deixar essa parte da minha rotina mais leve? No seu caso, olha só, tem tanta possibilidade. É um podcast, é uma música, é um filme, é uma série. É assim, e pode ser sobre coisas que você já viu inúmeras vezes. Ou seja, você já conhece o diálogo, você já conhece o que se fala ali. E para um primeiro momento, você pode sim, e é interessante para começar, ter um estudo passivo. O que é um estudo passivo, né? O estudo passivo é aquele que ou você vai ouvir ou você vai ler de modo passivo. Só está recebendo, só está recebendo, só está recebendo ali. Você pode fazer isso tranquilamente, é funcional, mas também você pode ter modo ativo. Qual que seria o modo ativo? Você lê em voz alta aquilo que você está lendo, você escuta, você repete aquilo que você escuta. Gente, eu faço isso até hoje. Eu faço muito isso, os dois, até hoje. E assim, eu sou muito iniciante. Você vai fazer isso com uma palavra. Sim, você vai pegar uma única palavra e você vai repetir em voz alta. Uma única palavra que você vai ouvir, você vai repetir ela. Zé, eu sou intermediário. Então você vai pegar frases, você vai ler frases, vai ouvir as frases e vai repetir. Eu lembro, inclusive, quando eu estava começando o italiano, e era muito interessante, né? É que eu até me gravei fazendo isso, mas eu provavelmente deletei tudo. Mas quando eu comecei o italiano, eu me gravava, começava, era eu comer, eu quero comer, eu vou, ela vai. Umas coisas assim. E, gente, e é assim que funciona, tá tudo certo. No tempo, o importante é fazer, é botar em prática. E mais uma vez, né, retomando aquela história da a gente ter que transformar algo em uma coisa menos trabalhosa, mais prazerosa. Talvez o prazeroso ele seja mais difícil de encaixar, mas ao transformar a coisa, deixar ela mais leve, em pedaços menores, seja muito mais fácil. Inclusive, a gente pode pensar nisso como a gente pode pensar nisso ao invés de um ambiente inglês influenciar todo um environment aqui em inglês, a gente pode pensar no momento do inglês. Por que ao invés de ambiente? Porque, ó, às vezes você vai pensar assim, nossa, mas o ambiente, quer dizer, eu vou ter que mudar as paredes do meu quarto, eu vou ter que colar post-it, eu vou ter que fazer todo o movimento. Deixa mais fácil. Deixa mais fácil. Se você tem facilidade, se você faria isso rapidinho, montaria todo um estúdio, todo um cenário em inglês, lindo. Se você, igual a mim, em algumas coisas, tem essa questão de procrastinar, então pensa que não é um cenário, pensa que é o seu momento, é a sua parte do dia em inglês.
Pensa assim, ó, vai ser meus 2 minutinhos aqui que eu vou fazer isso. Use apenas palavras que você conhece. Para algumas pessoas é absolutamente normal querer enfeitar as frases. Eu gosto de falar brincando enfeitar as frases, que é o mesmo que você pegar e falar assim, ah, porque a borboleta azul vinda do Amazonas. Não sei nem se tem borboleta no Amazonas, não sei. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, é perfeitamente normal para algumas pessoas quererem falar a mais, quererem produzir mais. Outras pessoas se esforçam muito, né? Tem sempre esse contraponto. Tem aquele que enfeita muito a frase e tem aquele que tem dificuldade até de produzir uma frase mais longa. E tá tudo bem, os dois casos tá tudo certo. Mas o ponto é, para vocês dois, esses dois casos, usem as palavras que você conhece. Foca nisso. A melhor que você pode fazer nesse primeiro momento. E sabe por que eu falo isso? Porque se a gente está falando sobre fluência, sobre desenvolvimento, sobre como você vai falar as coisas de uma maneira mais fluida, foque nas palavras que você já conhece. Porque caso contrário, o que acontece? Você sofre com a falta de vocabulário. Aí você fala assim, mas para, né? Se eu desconheço a palavra, eu vou no tradutor, eu vou na IA, eu vou no GPT, eu vou sei lá onde. Sim, é verdade, você pode fazer isso. É até meio lógico, né? Mas tem um pequeno detalhe, tem um little detail aí. Nesse momento, esse vídeo aqui é sobre como você vai melhorar a sua performance de fala, a sua fluência, velocidade, etc, etc. E para isso, o ideal é o foco de fato com as palavras que você conhece. Mas peraí, segura. Se eu utilizar só as palavras que eu conheço, eu vou formar frases muito simples. Eu conheço muito pouco das palavras. E é aí, esse é o pulo do gato. Focar no simples, no que você já domina. Quando você foca no simples, em colocar energia no que você já conhece, ao invés de traduzir, você está focando na sua fluência. E a consequência disso é que para você começar a pensar em inglês fica mais fácil. Afinal, você já tem um certo domínio do mais simples. Lógico, quando você estiver conversando, quando você estiver praticando, você vai querer desenvolver uma ideia. Por exemplo, né, se você vai que você quer... Você tá falando da sua série favorita e você quer dizer o porquê que você gosta tanto dela, ao invés de só falar que você tem uma série favorita. Agora, vamos dizer assim, que você quer realmente desenvolver o diálogo, né? Você está falando da sua série favorita e você quer falar mais do que só qual é a sua série favorita. A gente pode ter duas estratégias nesse momento. A primeira é a seguinte: você pode falar o que você quer, você pode trazer a palavra que você quer de uma maneira indireta. Como assim? Ao invés de você falar roof, talvez você desconheça a palavra, você pode dizer, por exemplo, because the top of the building, of the top of the house, que quer dizer roof. E a segunda parte, é até uma sacanagem, mas você pode temporariamente simplesmente deixar de lado a série que você gostaria de falar. Você pode dizer, my favorite TV show is The Big Bang Theory. My favorite show is House. I don't know. E aí, você muda o assunto. Você vai pro próximo. Porque pela bilionésima vez, como eu já disse aqui, o importante é você focar em ser fluido na sua mensagem. O ponto é o seguinte, você pode também focar em let it go. Você pode simplesmente, temporariamente, ignorar o que você gostaria de falar. Zé, como assim ignorar o que eu quero falar? É porque o importante agora é ser fluido, né? O momento de você desenvolver seu vocabulário, desenvolver
o que você quer desenvolver vai ser outro. Esse aumento de ser fluido, fluência.